Boa noite. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje meditar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus. O tema de hoje é: os apóstolos irão julgar, dentro da Bíblia. Em Mateus 16, capítulo 13, versículo 20. Mateus 16, capítulo 13 até o 20. Versículo 13 até o 20. O que diz a palavra de Deus? Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Bom, aqui Jesus não falou Deus no primeiro momento, ele falou quem é o Filho do Homem, né? Quem diz ser o Filho do Homem, porque Deus, sim, ele desce, se encarna, né? Como homem, Filho do Homem, então ele se fez homem também. Ele diz que Deus é um homem, a natureza divina de Deus humano, né, em Cristo. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, então Deus é homem, né, na natureza humana. Por isso que ele fala, quem diz ser o Filho do Homem. Mas aí, continuando a passagem, né, da Bíblia. Então, ninguém respondeu. Então Simão Pedro disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus, virando para ele, disse: tu és feliz, você é feliz, Simão Pedro. Não, Simão, filho de Jonas, na verdade, né? Jesus fala para ele: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que revelou isso, mas sim o Pai, o meu Pai que está no céu. Aí Jesus já fala Deus Pai, já traz Deus como Pai para nós, né? Meu Pai que está no céu. O Filho do Homem, depois ele fala meu Pai. E aí ele diz, isso está dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, né? Após Pedro dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Aqui veja bem, palavra da salvação segundo, né, a nós católicos. Agora veja bem,
Jesus entregou a Simão Pedro a missão de uma igreja. Ele disse, sobre você, Simão, sobre Pedro. Ele não falou sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas ou sobre João. Ele disse, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre você eu edificarei a minha igreja. Tinha 12 apóstolos, Jesus, né? 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 discípulos. E ele edificou uma igreja. Não existe outra fora da religião, fora da Bíblia também. A única igreja que acompanha Cristo é a igreja onde tem Pedro como a base da igreja. Porque Jesus edificou ela em Pedro. Né, em São Pedro para nós, católicos. Por que eu digo isso? Porque ele disse, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Então, aí você vê que a igreja é viva. A união não é só no mundo, para esse mundo, para nós, para a terra, né? Mas sim ela é conectada direto ao céu. A igreja é viva. A igreja é Cristo. Cristo botando em cima de Pedro a missão de uma igreja que ele, o próprio Cristo, é o criador dela, em Pedro. Jesus fundou a sua igreja, ele falou sobre, eu fundarei a minha igreja. Constituiu a igreja em Pedro. Mas Jesus é a igreja. Jesus é o corpo da igreja, porque é nele que está a salvação. Porque é nele que foi edificada a igreja, entendeu? Então Jesus é o corpo, o fundamento, porque lá está o sacrifício, porque ali está a comunhão, está o corpo e o sangue de Cristo. Então Cristo não colocou uma igreja, umas igrejas, ele disse a minha. Em qualquer Bíblia você vai ler e vai estar escrito a mesma coisa que está escrito na minha. Ele disse, sobre você eu edificarei a minha igreja. E o que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Então não existe outra igreja fora de Pedro, de São Pedro. Não existe outra igreja. Jesus não disse no plural, disse no singular. Mas eu quero prosseguir além disso aí, em Mateus 19, 27 e 30. Porque aqui se completa a missão dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus. Então o que Jesus, Pedro pergunta para Jesus, aquele que Jesus deu a chave do reino do céu para ele, né, para ligar na terra, ligar no céu, aquele onde Jesus iria fundar a sua igreja nele, né, em cima, a base da igreja é Pedro, mas Cristo é o corpo da igreja, né? A igreja não é a igreja em si, mas os membros da igreja, existem erros dentro dos membros da igreja, sim. A igreja é perfeita, mas os membros que compõem a igreja, né, estão sujeitos a erros, como os seres humanos. Mas em si a igreja é santa, porque o que ligou a igreja foi Cristo. Então ela está ligada na terra e no céu. E isso não pode ser desligado, porque Jesus, as palavras de Jesus são palavras de ordem. Isso é Cristo que falou para ele, não foi eu. É Cristo que escolheu os seus apóstolos, não foi eu, não foi outros. Então vamos completar aqui a parte onde eu disse Mateus 19, 27 e 30. Vamos
continuar aqui. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, no mundo novo, quando o Filho do Homem, de novo Jesus repete, Filho do Homem, né, se sentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são primeiros serão os últimos, e muitos agora que são os últimos serão os primeiros. Veja bem, aqui é muito importante dizer qual o tamanho do compromisso dos apóstolos com Jesus e Jesus com os apóstolos dele, com os 12. Veja qual o tamanho do respeito que a gente tem que ter por esses apóstolos. O que que Jesus deixa claro ali dentro do Evangelho? Os apóstolos, ele diz: vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E depois as outras pessoas que virem depois de vocês, que se santificam também, o que que ele fala a respeito das próximas pessoas que tiver deixado, né, irá receber como herança a vida eterna. Mas ele não fala que os outros se sentarão em tronos. Os únicos que irão sentar no trono são os apóstolos, para julgar 12 tribos de Israel. Agora vamos voltar a Maria, Nossa Senhora, a mãe do Filho de Deus, e a mãe de Deus, entendeu? Vamos calcular aqui. O que está escrito no Apocalipse 12? O que fala lá? Que a mulher, aquela mulher que estava pronta para dar luz, né? Que recebeu uma coroa com 12 estrelas, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Aquela mesma mulher que João, na cruz, do lado dela, diz que tem que ser, né? Que Jesus fala: aí eis tua mãe, eis aí teu filho, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E essa mesma mulher no Apocalipse diz, São João diz no Apocalipse: todo aquele que obedece o mandamento de Deus, mantém o testemunho de Jesus, é filho dessa mulher, aquela coroada com 12 estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Se os apóstolos de Jesus, que são um pouco menos, né, são inferiores àquela que recebeu o próprio Deus no ventre, tem a capacidade em Cristo de julgar as pessoas, que Jesus disse: vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora imagina a mãe de Jesus, então. Aqueles que falam mal dela não têm medo de ser julgado por ela? Então Deus não é um Deus que é malvado com as pessoas. Deus não é uma pessoa malvada, vingativa, não. O tanto de blasfêmia que as pessoas dizem a respeito da mãe de Deus, o tanto de blasfêmia que as pessoas dizem dos apóstolos, mas não tem uma Bíblia na mão, mas não sabe ler. Se Jesus falou que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel,
quando você fala mal de uma pessoa da Bíblia, que ele só fez aquilo que Jesus mandou, que você se compara a ele, sabendo que eles vão julgar e você não recebeu essa autoridade? Será que você não tem medo de ser julgado por esses apóstolos, não? Quando você blasfema, fala, né, heresias contra eles, que você prega a palavra, mas não percebe o que você está fazendo, o erro que você está cometendo ao falar mal de uma pessoa que Jesus liga na terra e no céu. Então a igreja está conectada a Cristo. Por isso a igreja é viva em Cristo. Ela vive em Cristo. Ela respira Cristo. Ela tem que respirar Cristo. Ela tem que estar ligada a Cristo. Porque Cristo em Pedro, que foi o primeiro papa da igreja, ele escolheu Pedro, tinha 12, ele falou: Pedro, tu és pedra, eu vou edificar a minha igreja em cima de você. E tudo que você fizer, porque você é o cabeça, você é o principal. Então dentro de vocês sempre um será o primeiro, mas que esse primeiro seja o que serve. Jesus deu exemplo no lava-pés. Vocês me chamam de mestre e senhor. E sim, o sou. Mas eu que sou mestre e senhor não lavei vossos pés? Então façam isso também com os outros. Então o que é o maior entre vós será aquele que serve os outros. Por isso o Papa tem que servir a igreja, tem que servir aos outros. Porque se ele é o grande da igreja, ele tem que ser o mais humilde, aquele que serve, igual Cristo mandou fazer. Então a gente tem que prestar bem atenção naquilo que a gente, né, pensa. Veja se Deus é vingativo, porque se Deus fosse vingativo, quantas, né, coisas erradas a gente comete contra os santos da igreja, né, contra a palavra de Deus mesmo pregando ela, você fala coisas fora do evangelho, entendeu? Que está no evangelho, mas você não fala. Você prega contra os santos da palavra de Deus, aquelas pessoas que ajudaram a escrever a palavra de Deus, que tem eles citado na Bíblia, e você acha que você quer se comparar a um deles. Não, sim, Jesus falou, se você fazer as obras minhas, né, você é meu discípulo, mas você tem que desapegar das coisas da terra. Não existe como você fazer obra de Deus se você não estiver em contato direto com Deus. Esquecer do mundo. Não esquecer do mundo dos seres humanos, do amor, mas sim esquecer do mundo materialista. A gente tem que esquecer do mundo material, não espiritualmente no mundo. Você tem que viver no mundo onde você tenha consciência do amor. Você tem que pregar aquilo que Jesus ensinou, não aquilo que a sua mente quer pregar. Você quer ser uma pessoa de Deus, você quer ser uma pessoa consagrada a Deus, você tem que fazer a vontade de Jesus e de Deus. Você tem que amar o próximo, mas amar de coração. Não vem com hipocrisia de pegar a Bíblia e querer pregar a palavra de Deus e ganhar e ficar rico em cima da palavra de Deus, que isso Jesus não ensinou, não. Veja que Deus fazia tudo para os profetas, tudo ele dava de graça. Ele fazia tudo. E por que agora a palavra de Deus é dada de graça e as pessoas querem se enriquecer em cima da palavra de Deus? Querem para ela, enquanto tem muitos irmãos passando fome, necessidade, ao invés da gente praticar em cima da palavra de Deus misericórdia, justiça e o amor, a gente procura sempre ver só o nosso lado. Quanto mais, mais. Não existe um Deus
de prosperidade, um Cristo de prosperidade. Não, Jesus nasceu numa manjedoura. Se fosse assim, não dizia, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Porque ele sabe que o amor a Deus tem que ser maior do que o amor às coisas do mundo. Não quer dizer que você não pode ter as coisas não, mas quando você tem e sabe compartilhar, aí tudo bem. Mas e quando você tem e quer sempre mais e esquece que o outro existe? Eu já repeti, com Deus não funciona. Cada um para si e Deus para todos. Não, com Deus assim não funciona. Se a gente é filho de Deus, a gente tem que saber compartilhar como Jesus disse. Jesus na Bíblia foi bem claro, venda tudo, dê aos pobres, depois vem e me siga. E você terá como herança o reino do céu. Ele não mandou juntar riqueza na terra, não. A gente tem que pregar em cima do que Jesus ensinou, do que Jesus, entendeu? Disse. Eu tenho que crer na Igreja Católica, na minha igreja eu tenho que crer e não posso ter nenhuma dúvida, porque ela prega em cima do que está na Bíblia. Ela foi fundada em cima de Pedro. Ela tem uma base onde Cristo é a igreja. E que bom que Jesus nos deu essa igreja. Eu tenho que crer que a vida é mais do que aquilo que as pessoas querem pregar e acreditar. Eu tenho que crer que Deus opera um milagre completo. Eu tenho que acreditar que a igreja está ligada no céu. Assim como ele disse com São Pedro. Eu tenho que crer que a igreja está vinculada direta com Cristo. E que por isso os santos vivem. Porque ele disse, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu não sou um Deus de mortos, e sim de vivos. E vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Cuidado, nós temos que ter cuidado. Cuidado para não nós mesmos que pregamos a palavra de Deus, nós muitas vezes queremos insultar, achando que nós estamos acima daqueles apóstolos que Jesus falou que iria julgar. Para nós não ser julgados por eles. E conduzir as pessoas ao mesmo erro. Ao invés da gente ganhar a alma para Deus, para que eles alcancem a salvação, muitas vezes a gente leva a pessoa para o caminho da maldade. Será mesmo que quem prega a palavra de Deus tem esse amor mesmo que Jesus ensinou? Será que ele não pensa só em si, não? Será que não são igual aquela passagem que Jesus fala que é igual túmulos caiados, lindos por fora, mas podres por dentro? Temos que ter cuidado, porque a vida não é só para esse mundo, não. A vida é aquela que não acaba mais, é aquela que transcende, é onde a morada eterna, é onde nós temos que prestar contas para entrar nela. Cuidado com aquilo que vocês pregam, ensina as pessoas o caminho que não é de Cristo. Temos que ter muito cuidado. Temos que ser humilde.
principalmente quando estamos vinculados à palavra de Deus. Aí que precisamos mais ser humildes. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente tem que ser humilde. A gente tem que acreditar, confiar no Senhor, não em homens da terra, não em pessoas que iludem a gente, e sim naquilo que a Bíblia fala. Bom, eu sou católico, eu leio a Bíblia e estou vendo a minha religião dentro da Bíblia e estou vendo aquilo que Jesus falou com os discípulos. Então eu vou crer em outro homem, eu vou desvincular de uma igreja que nasceu dos apóstolos para acreditar num homem comedor de arroz e feijão, casado, que nem eu, que possui mulher, que não deixou tudo para seguir Jesus, ainda se enriquece com a palavra de Deus. Aí eu vou acreditar nesses homens que eles fazem a vontade de Deus? Não. De forma alguma. Eles corrompem a fé da igreja. Eles corrompem a fé do povo, pregando uma palavra fora de contexto. Eles querem falar que imagem é pecado, mas vive vendendo lenço, vendendo não sei o que abençoado, é pano, é ferradura, é não sei o que, muita coisa aí que eu já ouvi falar. Quer dizer que uma pessoa daquela, uma imagem daquela ali, de uma pessoa que fez vontade de Deus, é menos importante do que esse lencinho aí que você compra. Porque aquelas pessoas ali fizeram milagre. Aquelas pessoas ali curaram as pessoas, os outros. Mas será que um lencinho umedecido, aí um lenço de pastor, umas coisas dessa aí, isso não tem capacidade de fazer milagre nenhum não, gente. Isso é ilusão. Essas coisas é ilusória. Se essas pessoas que fazem milagre fizessem mesmo, tinha muita gente deficiente curado. Que eles prometem cura em nome de Jesus aí. E não cura nada. Porque eles não pregam a palavra de Deus para curar ninguém. Eles pregam a palavra de Deus para se enriquecer. Entendeu? Isso é um absurdo. Levar a palavra de Deus às pessoas para ficar rico. Eu acho isso uma covardia com a mente da pessoa. Isso é mexer com o psicológico, falar que se você não dá isso, Deus vai te mandar para o inferno, não sei o quê. Rapaz, isso não existe. Isso não existe. Isso é manipular a fé das pessoas. Isso é completamente equivocado. Essa pregação é vazia. Ela é obscura. Ela não vem de Deus. Deus é aquele que ama, é misericordioso, é aquele que perdoa, sem apontar o pecado. Que Deus abençoe cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo.